Era. Aqui é o Enem 2022. Não esqueça, né? Se inscreva no meu canal, compartilhe. Gostou? Faça isso. Bom, vamos lá, Era. O que está escrito nesse texto longo aí? Vamos lá ver se é difícil. Não, é fácil, é fácil. Uma cozinheira produz docinhos. Ok, produz docinhos. Tá? Uns docinhos lá especiais por encomenda. Usando uma receita base, isso aqui vai ser importante para nós, tá? De massa. Ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos. A porção dela tem 50 docinhos, tá? Maciços de formato esférico, ou seja, não é oco, é de formato esférico, então remete aí à esfera, volume, opa, com 2 centímetros de diâmetro. Vou lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro dividido por 2 dá o raio, ok? Um cliente encomendou 150 docinhos. Não 50, 150. Mas pede que cada um tenha formato esférico, continua o formato esférico, só que com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar um número exato de porções da receita. Ela não vai mudar sua receita base. Ok? Porque poderia. Então esquece, vamos fazer a conta somente sobre o 4, 150. Não, ela mantém, tá, de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da base, da receita base, não vai mudar a receita, de massa ela deve preparar para atender esse cliente. Ou seja, a gente vai calcular o volume, que trabalha aqui a esfera, raio, vai trabalhar o volume dos 50 docinhos, quanto vai ter em volume, né, em centímetro cúbico. Vai fazer o cálculo aqui para os 150, com 4 centímetros de diâmetro. Vai ter um volume e vai saber quantos desses docinhos, dessa porção base, vai caber nesse total que o cliente pediu. Era isso. Perfeito? E aí a gente vai ser o seguinte, vamos lembrar, né? Se fala em esfera e fala em diâmetro, vamos lembrar o seguinte: a fórmula da esfera, do volume da esfera, é 4 terços de πr ao cubo, ok? Este é o volume da esfera. É assim que se calcula o volume de uma esfera. É assim que você tinha lá que trabalhar no exercício. E que o diâmetro dividido por 2 é raio. Então, o raio é o diâmetro, que é o diâmetro da circunferência, tá? Dividido por 2. Ok? Isso é importante, você teria em mente isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cálculo, né, do volume para 50 docinhos, né, com 2 centímetros de diâmetro. Então, aqui o raio vai ser 1. Por que, que o raio vai ser 1? O raio vai ser 1 porque o diâmetro vai ser 2 centímetros e o diâmetro dividido por 2 é o raio. Aqui não falou nada de. Ali a gente sabe que vai precisar, né, como é esfera, vai precisar desse π. E neste caso, pelas respostas, o π ele deu lá um número redondo mesmo, exato, de valendo 3. A gente sabe que o π ele é um número irracional, 3,14, aí vem uma sequência, tá? Mas 3 foi dado como o valor de π, porque nem tem aproximações aqui. Então vale o 3 mesmo, ok? Perfeito? Então vamos lá. Vamos calcular então a capacidade de massa, o volume, vamos chamar de docinho 1, que é o nosso carro-chefe base, tá? E aí a gente vai substituir na fórmula do volume, portanto vai ficar 4 terços de π, que a gente deu o valor 3, pela resposta, vezes o raio elevado à terceira. O raio à terceira, o raio é 1, isso vai dar 1, só que multiplicado tudo isso por 50. Porque cada docinho tem este volume. Vai multiplicar por 50. Você concorda? Então, o volume, né, do docinho, um total aí em volume, multiplicado por 50, o total, tá, vai ser
Esse cara aqui a gente simplifica, eu gosto de simplificar, deixar aqui, ó, simplifica o 3 com 3, vai ficar 4 vezes 200, ou melhor, 4 vezes 50 era que vai dar 200, tá bom? Então aqui vai ser 200 centímetros cúbicos, que é volume, é cúbico. Este cara, então, vai ser o total em volume do total do docinho 1, totais do docinho 1. Lembrar que o volume de cada um é isso aqui, ó. O volume de cada um é calculado dessa maneira, certo? Mas multiplicado por 50 doces vai dar esse volume total, certo? Perfeito, era, acho que eu estou entendendo. Vamos lá. Agora nós vamos para a segunda parte, que é calcular o volume total desses 150 doces, só que, neste caso, o diâmetro é de 4 centímetros. Se o diâmetro é de 4 centímetros, o raio aqui vale 2 centímetros. Por quê? Porque é diâmetro dividido por 2 dá o raio. Perfeito? E aí nós vamos ter um volume 2 do docinho 2. Na verdade é só o volume de 2, porque o docinho é o mesmo, só que com essas medidas. Que é 4 terços de π também é 3, vezes o raio ao cubo, né? Lembra? Raio ao cubo. Então 2 ao cubo é 8. Multiplicado pela quantidade de doces, que são 150. Certo? Vamos lembrar, então, que esse cara aqui é o volume do doce, né, 2, da encomenda. Tá? E multiplicado por 150, porque são 150 doces. Beleza? Beleza. Então, o volume aqui total, né, da quantidade de doce 2, né, dos docinhos, com essa quantidade de 150, e sendo o volume de cada um dessa etapa, né, da encomenda. Aqui a gente simplifica, vai dar 4 vezes 8 é 32, e aí é 32 vezes 150, certo? O que vai dar 4.800 centímetros cúbicos, né? Deixou da mesma cor do lado de cima, mas tudo bem, tá? Que são a quantidade total da encomenda desse cliente. Mas como ela manteve a base de, né, do docinho lá em cima com diâmetro 2, que dá raio 1, né? Eu quero saber, agora a gente precisa saber quantos desses doces aqui de 4.800 centímetros cúbicos, que dá o volume total, né, tem isso aqui lá dentro. Para isso, basta a gente fazer o seguinte: pegar lá os 4.800, dividir por 200, certo? Perfeito? E aí a gente determina quantas porções de 50 docinhos vão caber nesse cara aqui, certo? Aí a gente simplifica aqui por 2, né, por 100, né? E ficou fácil de verificar, né, que 48 dividido por 2, a metade disso aqui é 24. Portanto, a resposta aqui é a nossa letra E. Ou seja, aqui ela não mudou a receita, tá? Ela não mudou. O cliente pediu uma outra, mas ela manteve a base, tá? Então, vão ser necessárias 24 porções desta de 50 com essas medidas, tá? Para atender o cliente, certo? A ideia do exercício, do problema era esse, trabalhar com essas relações. Tá, ok? Então, aquele abraço.